Na segunda leitura de hoje, na carta de São Paulo aos Efésios, São Paulo usa uma expressão muito interessante, uma palavrinha que hoje ela tem para nós uma conotação tanto quanto negativa. São Paulo diz: eu, prisioneiro. A palavra prisioneiro é uma palavra negativa. Hoje, prisioneiro é aquela pessoa que é privada da sua liberdade. Mas se nós olharmos também em todo o desenrolar da revelação divina, essa palavra, ela foi muito utilizada. Veja Nossa Senhora: eis aqui a escrava. Quem é o escravo na nossa concepção de hoje? A pessoa que é privada da sua liberdade, ou a pessoa que não responde por si mesma, ela não tem condições de assumir e nem tampouco tomar decisões, porque a sua liberdade foi tirada, ela pertence a outra pessoa. O escravo é aquele que pertence a outro, no sentido negativo. Mas se nós olharmos toda a revelação, essa palavra, esse conceito de prisioneiro, de escravo, biblicamente ele é positivo. Prisioneiro no Senhor. Aqui, o prisioneiro, o escravo, são justamente opostos à concepção que nós temos hoje. Aqui são aqueles que de verdade usam a liberdade, porque só uma pessoa extremamente livre é capaz de dizer: eis aqui a escrava. Nossa Senhora fez o uso pleno do livre-arbítrio quando diz sim a Deus. Paulo, na sua conversão, diz um sim pleno a Deus, tornando-se apóstolo. Só uma pessoa livre de verdade é capaz de servir. E o próprio Jesus vem dizer depois: maior é o que serve. Quanto mais livre se é, mais condições de servir a pessoa tem. Porque senão assim seria forçado. Deus não tolhe a liberdade de ninguém, até porque nos presenteou com livre-arbítrio. E o uso desse elemento forte na nossa Constituição, quando Deus nos cria, é porque justamente só o homem livre é capaz de amar. Só ama quem é livre. Quem não é livre vai aprisionar as outras pessoas numa falsa concepção de amor. E dessa forma, a palavra escravo, no sentido pleno, é aquele que é livre, como Nossa Senhora. Só uma pessoa livre é capaz de se sentir escrava, ou seja, que é capaz de servir sem que a sua liberdade seja tirada. No sentido bíblico é positivo, mas infelizmente, com o passar do tempo, a escravidão e tantas outras formas de tolher a liberdade do outro, que causando dependência, nós vemos aí o mau uso da liberdade de muitos em detrimento de outros, causando assim a anulação da pessoa. E Deus nos quer livres, Deus nos conduz à liberdade. Só uma pessoa livre é capaz de fazer escolha por Deus, somente. Quem não é livre vai fazer escolha por tudo, menos por Deus. Por exemplo, quando eu faço mal a uma pessoa, faço mal a alguém, ou exerço alguma coisa de maldade, eu estou sendo escravo, no sentido negativo, dependente, porque não existe liberdade para o mal, só existe liberdade para o bem. A liberdade para o mal é escravidão no seu sentido mais negativo possível, né? Para o bem não, é liberdade sempre, porque só uma pessoa livre consegue chegar à concepção do bem. E quando eu faço o mal, eu sou escravo no sentido de dependência, porque o mal causa dependência. Tudo que é mal causa dependência. Bem nos conduz à liberdade. Aí nós chamamos o bem, que está ligado às virtudes, e o mal está intrinsecamente ligado ao que chamamos de vícios. E todo vício gera dependência, e dependência é escravidão. O escravo é dependente do seu senhor. No sentido negativo, é aquele que não pode agir por si só, porque está na mão do outro. Quando se trata de Deus, é diferente. E São Paulo usa essa expressão: eu sou prisioneiro no Senhor. Por quê? Porque fui chamado a uma vocação. Com humildade e mansidão, eu devo suportar uns aos outros,
Suportai-vos uns aos outros. Quando São Paulo diz isso, é porque a convivência já entre os seus naquela época não era fácil, não é muito diferente dos tempos de hoje. Suportar significa amar, sabia? No sentido bíblico aqui, suportar não é peso, mas é saber que eu respeito, acolho para não quebrar a unidade, uma vez que nós estamos caminhando para o mesmo fim. Na comunidade existem pessoas que estão caminhando junto com você para o céu, mas tem um ou outro que você não engole, que se você pudesse você mandaria para outro planeta. Aí São Paulo diz: suportai-vos. O amor gera uma capacidade tão grande porque ele consegue observar qual o fim último pelo qual o grupo está sendo conduzido. Aquela pessoa quer o céu também, aquela pessoa quer o bem também, mas infelizmente somos incompatíveis na convivência. Aí São Paulo diz: suporta. Suportar significa que você usou a tua liberdade de forma plena para amar o outro. Olha que coisa bonita, né? É uma capacidade, porque geralmente a gente não faz isso, né? Eu não cheguei nesse nível ainda, é mais fácil mandar ir para outro lugar do que conviver com quem não suporta. Ainda não cheguei, confesso. Mas São Paulo já mostra que a vida cristã deve ser assim. Por quê? Aí ele justifica: há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança e um só Deus. E se nós não pensarmos assim, nós viveremos sempre na discórdia, nós viveremos sempre na fragmentação. E uma vez que a liberdade é destruída, a unidade desaparece. Um só Deus e Pai de todos. Óbvio, um só Deus e Pai de todos. Mas existe algo que é unitário, e isso é o essencial, e isso não pode ser destruído. O fato de Deus ser Pai de todos não significa que tudo aquilo que os todos fazem estão de acordo com o desejo do Pai. Como um pai de família, que tem seus 5 filhos, né? Seus 10, 12, 14, graças a Deus aqui nós podemos dar esses exemplos, né? Não significa que o pai vai dizer para o filho: ó, filho, o bem é esse. Ele vai amar sempre o filho. Mas nem sempre os filhos poderão não seguir o conselho do pai. No entanto, ele não vai deixar de ser filho, porque há uma unidade que gerou. Há uma unidade que gerou, né? E isso vai fazer com que eles estejam intrinsecamente ligados para sempre. No nosso caso é o quê? O batismo. O batismo é o que nos une. Porém, muitos irmãos deixaram a casa paterna, deixaram suas famílias e seguiram outras formas, entre aspas, de vivência, de religião, de espiritualidade, etc. Mas existe um princípio unitário, o batismo. Esse ninguém pode adulterar. Sendo assim, São Paulo nos anima a permanecermos unidos naquilo que é o propósito do céu. E no Evangelho nós temos aí um belíssimo sinal que Jesus realiza. Aliás, o livro de João, o Evangelho de João, o Evangelho dos Sinais, onde ele mostra por meio de 7 sinais, e aqui está um, que é o milagre da multiplicação do pão, dos pães e dos peixes. Aqui não é mágica, tá? A mágica é ilusória, a mágica é uma ilusão, o milagre é a multiplicação. E o milagre que Jesus realiza, que já sabia, mesmo que ali na conversa com Filipe, mas Jesus quis pô-lo à prova, mas Jesus já sabia o que ia fazer. Os 5 pães e os 2 peixes, que alimentou a mais de 5.000 homens e ainda sobraram. O que Jesus quis mostrar com esse sinal, com esse milagre? Quis dizer que ele é o Filho de Deus. Os 7 sinais apresentados por João é para qualificar, justificar o divino de Deus como Messias. Havia uma expectativa messiânica e os judeus, o povo da época, buscavam elementos por meio de sinais para acreditarem. Daí dá origem aos sacramentos, porque sacramento é sinal, são sinais. E Jesus realiza esse grande sinal. Mas olha a concepção messiânica que o povo se encontrava aqui. Depois de tudo que Jesus fez, eles disseram, vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam:
Este é verdadeiramente o profeta. Olha só, até hoje, Jesus é tido na Terra Santa como um profeta, não como Deus. Para o povo judeu, Jesus é um profeta, não é Deus. Por que não é Deus? Porque na concepção messiânica deles, é tanto que Jesus percebeu, mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus sumiu. A expectativa messiânica aqui era que o Filho de Deus iria assumir o reinado humano, iria assumir o trono, e tinha que ser da linhagem de Davi, e iria restabelecer a paz. E o que Jesus fala em outro momento? Eu vim trazer a confusão. Aí complicou mais ainda. Aí é que eles não reconheceram em Jesus o Messias. Imagina, se o Messias vem restabelecer a paz, esse daí está dizendo que vai trazer a confusão, vai colocar pai contra mãe, filho, contra pai, etc. Ou seja, Jesus veio mostrar o reino sim. Jesus é rei de um reino sim, mas não desse. E eles queriam o Filho de Deus reinando nesse mundo. Aí o conflito. Nesse sentido, até hoje, eles estão esperando o Messias. Enquanto nós já o acolhemos, enquanto nós entendemos que Jesus veio nos mostrar o reino de Deus. E veio nos libertar, não da escravidão, da opressão dos impérios, como o império vigente, o romano, mas nos libertar da escravidão que nos leva à morte eterna, o pecado, daquilo que pode me levar à condenação, como o mal, por exemplo, que eu faço aos outros, isso me condena. Se eu nasci para o bem, por que eu faço o mal? O reino de Deus é a proposta clara do bem que eu tenho que exercer, sustentados no amor transbordante de Deus. E esse milagre da multiplicação dos pães é um sinal fortíssimo, aí João eucarístico, para dizer que só Jesus nos alimenta. Aí nós temos na Eucaristia o único milagre na face da terra que acontece em todas as missas, que acontece todos os dias. Deus quis continuar nos amando, mas não mais com o pão da terra, mas com o pão do céu. João vai dizer, Ele quis continuar nos amando de dentro para fora, sendo alimento, mas alimento da alma, não mais do corpo. Embora uma alma bem alimentada, o corpo também vai ficar bem. E nem sempre um corpo bom, alimentado, significa que a alma esteja. Então, meus irmãos, no dia de hoje, peçamos a Deus que, por meio da Eucaristia, nos alimentemos do verdadeiro pão que vem do céu, e assim não desistamos de querer buscá-lo, e que exerçamos a nossa liberdade em plenitude, que é a opção pelo bem sempre, a opção pelo bem sempre, que leva ao respeito sempre, e não as certas intolerâncias que aí acontecem. Eu não assisti, mas vi aí nas redes sociais a falta de respeito que fizeram com a Santa Ceia, né? Se fôssemos nós que falássemos alguma coisa ou fizéssemos alguma coisa, no dia seguinte estaríamos sendo processados, estaríamos sendo ridicularizados, né? Destruídos moralmente nas redes sociais. Mas os outros podem fazer do simbolismo religioso da nossa fé o que quiserem e ninguém fala nada. Aí não existe lei para nada. Que triste isso. Que ponto, que momento nós estamos, onde o imaginário e o simbolismo religioso do outro é simplesmente desvalorizado, desrespeitado, e tudo bem. Mas se fosse o contrário, da parte da igreja hoje, nós talvez nem estivéssemos vivos, porque iriam nos trucidar se fizéssemos alguma coisa. Esse é o mundo que estamos. Aí nós vemos que estamos cada vez mais distante desse bem, desse amor, dessa unidade. Por quê? Porque só existe respeito quando o outro faz aquilo que eu quero que ele faça. Quando ele respeitar significa o outro deixar de ser ou de acreditar naquilo e valorizar a minha ideologia, o meu pensamento. Isso não é respeito, isso é escravidão, tipicamente escravidão. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,